Olá, eu sou Roberto Borges e já faço parte do Carnaval de Xeirense desde os 10 anos de idade. Ao longo de todo este tempo venho participando no Carnaval e interpretando várias personagens e tem sido um longo caminho até agora. Andávamos sempre a brincar ali nos corredores dos salões e de vez em quando íamos ver um bailinho. De vez em quando íamos ver sempre, quando percebíamos que era algo que era assim mais engraçado, metíamos lá no meio das pessoas ou no meio do corredor, ficávamos mesmo ali de joelhos e tentávamos perceber toda aquela história que se passava num bailinho, porque muitas vezes, principalmente antigamente, era muito à base da crítica social e muita dessa crítica passava ao lado de uma criança de 10 anos, por exemplo, ou 7, 8, 9. Mas achávamos sempre imensa piada a tudo que eram as roupas, a todas aquelas cores, mesmo as pessoas quando davam as gargalhadas ficávamos um bocado a olhar à volta sem saber porque é que estavam a rir, mas rimos também. E claro que vamos crescendo nesse ambiente e chega uma altura que percebemos exatamente, começamos a perceber o que é o Carnaval. É a primeira vez que eu participo mesmo num bailinho de Carnaval, é na escola e até fico bastante contente com isso, porque poderia ter sido na minha freguesia, poderia ter sido num grupo qualquer da freguesia, mas não, foi na escola, foi no ciclo preparatório e um dos professores organizou um bailinho de Carnaval em que fomos depois às outras escolas fazer as nossas apresentações. E não sei se isso voltou a acontecer ou não, mas acho que até deveria acontecer, porque é uma coisa que faz parte da nossa cultura. Era o bailinho das flores, ou era um jardim, era qualquer coisa assim. Eu era o mal me quer, mas podia ter sido outra flor, mas o mal me quer já não é mau. E então nós fazíamos, éramos dançarinos e ao mesmo tempo íamos à frente e dizíamos uma quadra. Era algo muito curto, mas era algo que libertou aquele nervosinho, aquele bichinho e que ficou até hoje. Para quem gosta de atuar, para quem gosta de tocar música, para quem gosta desse tipo de arte, é uma montra, não é? Temos palcos disponíveis para poder apresentar os nossos trabalhos durante pelo menos 3 ou 4 dias. Enquanto noutros sítios há pessoas que nem têm essa oportunidade de apresentar um trabalho por muito valor que tenham às vezes. Logo no ano seguinte, aos 11 anos, eu começo a participar vou como dançarino numa dança de espada e depois participei em várias danças de espada e depois passo ali, juntamente com um grupo de amigos, começamos a fazer ali uns bailinhos e depois no ano 2000 é que formamos mesmo o nosso grupo que temos hoje, um grupo já com 21 anos. O Ramiro nasce num bailinho em 2004, é o bailinho A Revolta das Vacas. Nasce o Ramiro e os outros dois personagens, o Batista e na altura era o Agostinho, e depois mais tarde foi substituído pelo Silveira. Já há personagens que tu fazes que tu percebes logo o impacto que eles têm, também percebes se é mais fácil ou mais difícil tu representares esse personagem. E claro que o Ramiro é uma personagem que eu faço quase a dormir. Aquele tipo de personagem torna tudo muito mais fácil, é muito versátil, então gosto muito de o fazer. A partir do ano 2000 que nós formamos o nosso grupo é que eu começo mesmo a escrever o nosso bailinho e talvez 3, 4 anos depois começo a aceitar para escrever para outros grupos. Houve uma altura que eu escrevi 12, para aí, tinha escrito 12, mas depois, como já falei atrás, como já falei antes, a vida familiar e o trabalho e tudo às vezes não deixam espaço para isso e então eu tive que deixar agora de escrever, só escrevo mesmo o nosso e é algo que no futuro quero fazer, gostava de escrever para outros grupos, mas por agora não dá. Eu fui aprendendo muita coisa, fui aprendendo a cortar uma quadra a meio, por exemplo, em que
uma pessoa diz 2 frases, o outro diz 2 frases e acaba por ser uma quadra. E às vezes isso ajuda muito porque se todos tiverem que dizer uma quadra acaba por ficar muito longo. Eu tento não ir muito para a crítica social também, mas isso é um pouco a identidade do nosso grupo também. Não dispensa rima. Mas o que é verdade é que muitas vezes, mesmo ali durante os dias do Carnaval, há sempre improvisos e muitas vezes não conseguimos improvisar com uma rima completa. Muitas vezes aquilo sai ali uma frase ou 2 que não tem qualquer rima. Às vezes naquele salão sai bem e depois usamos para o resto do Carnaval aquela parte. Se for possível, nós conseguimos pensar mais ou menos uma rima para que no próximo salão ela saia rimada, mas às vezes não sai. Fui muitas vezes a ensaios dar uma ajuda, tentar fazer com que as pessoas percebam, porque uma coisa é quando eu estou a escrever e aquilo está na minha cabeça e todo aquele bailinho, toda aquela história passa como se fosse um filme. E claro que eu não se consegue passar isso para a cabeça de outra pessoa. Tentei explicar ao máximo, muitas vezes a minha escrita eu tento praticamente meter lá todos os passos, quase que, olha, agora dá um passo para a direita, agora sai para a esquerda, agora vai em frente, agora vai em trás. Normalmente eu tento fazer isso para que quando eu estou a ensaiar sozinhos percebam aquilo que têm que fazer. Quando começam a alterar muito, claro que chateia um bocadinho, é verdade, chateia um bocadinho porque é o nosso nome que vai lá, seja para o bom ou para o mau, não é? Porque muitas vezes, às vezes começam... Eu não sou muito apologista, por exemplo, de palavrões ou esse tipo de linguagem e muitas vezes eles estão lá e é o nosso nome que está lá. Inicialmente quase que escrevíamos uma coisa no início e no fim do Carnaval era completamente diferente. E com a experiência que vamos adquirindo ao longo dos anos é que reparamos nisso. Com a experiência nós vamos vendo que os últimos bailinhos que nós fazemos, talvez de uns 7 ou 8 anos para cá, praticamente não mexemos no texto. O texto, o que estava do início é o que está lá. E com isso nota-se que quando eu já estou a escrever ou nós estamos a representar, sabemos exatamente aquilo que é preciso, que o público vai gostar. E então assim torna-se tudo muito mais fácil. Quem quiser, continue a fazer as filhoses, bebam as suas pinguinhas, façam tudo como no Carnaval, mas em segurança.